a partir de uma escala vai começar a fazer sentido produzir biometano. Hoje, Sim. sim. Você para produzir 5 megas de energia, que é o caso dos dois projetos que a gente tem dentro de aterros, um aqui no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, no aterro Lara em Mauá e outro aqui em Seropédica, né? Para esses 5 megas você consome cerca de 2.800 metros cúbicos por hora de biogás, tá? Então, uma planta de 5 mega, eu estou aqui com o meu celular aqui, vou fazer uma conta rápida aqui para você. Se eu estou consumindo aqui 2.800 metros cúbicos por hora, né, vezes 24, isso aí dá mais ou menos 67 mil metros cúbicos de biogás por dia, né? Se eu tiver com biogás ali que tenha mais ou menos 50% de metano, significa que se eu tirasse essa geração de 5 mega de produção de energia e colocasse no lugar dela uma planta de biometano, eu teria uma capacidade máxima. Então, eu vou dividir os 67 mil por 2, né? Dividido por 2. 33 mil. 33 mil. Só que toda planta de processo, ela tem um percentual de conversão. Eu não consigo converter 100% daquelas moléculas de metano ali, eu não vou conseguir converter 100% para biometano. Então, eu vou jogar um fator aqui de 10% a menos. Vou multiplicar isso aqui por 0,9 vezes 0,9, tá? Sendo bem conservador, né? Sendo conservador. Mas não foge muito disso, tá? Você tem uma redução de 92%, 93% numa planta de... Aí aqui a gente tem uma conversa um pouquinho mais técnica, mas é uma taxa de conversão alta, ela não é baixa, tá? Então, eu estaria falando aqui de uma planta de 30 mil metros cúbicos por dia de biometano, tá? Ou seja, aí voltando aqui ao resumo, né? Então, uma planta de geração de energia de 5 mega, ela poderia ser substituída por uma planta de biometano produzindo 30 mil metros cúbicos por dia de biometano, por exemplo. Então, eu acho que é um projeto que faz sentido, tá? Agora, se eu tenho uma planta de 1 mega, né, ou seja, 20% desse tamanho, dividido por 5, significa que se eu estou aqui num aterro sanitário produzindo 1 mega de energia, eu conseguiria converter isso numa planta de biometano produzindo 6 mil metros cúbicos por dia de biometano. Por dia de biometano, basicamente, se eu estiver usando a modalidade de transporte do GNC, chamado gás natural comprimido, né? Onde eu pego essa molécula, comprimo ela até 250 bar de pressão, uma pressão bem alta, coloco dentro de uma carreta que a gente popularmente chama de carreta de GNC, né? A carreta, em geral, ela tem capacidade de 6 mil metros cúbicos por dia. Então, significaria que eu ia botar um projeto de biometano para encher uma carreta por dia. A cabeça não faz muito sentido. Entendi. A não ser que esse polo de produção estivesse dentro de um núcleo onde tivesse o consumidor ali junto desse polo de produção, né? Aí talvez fizesse sentido. Mas, em geral, não vai fazer sentido. Então, assim, um lugar que tem biogás para fazer 1 mega, 2 mega de energia, eu acho que esse local vai continuar produzindo energia. Ele não vai virar biometano, na minha opinião, tá? A não ser que tenha o consumo de biometano no próprio Talvez no próprio sítio. local. No próprio Alguém que queira converter uma frota local, né? Então, assim, eu acho que vai ter um tamanho mínimo. A outra questão é que plantas de biometano de tamanhos pequenos, eles ainda estão... É uma tecnologia que está em desenvolvimento, tá? Porque os grandes fabricantes de plantas de biometano, né? A gente aqui, por exemplo, estava falando aqui da Greenland, né? Que tem bastante plantas aqui. A Greenland tem aquelas plantas modulares, né? Se eu não me engano, a menor planta dela, se eu não me engano, depois você pode até checar. Acho que é 1.500 metros cúbicos. Por hora, né? Isso. Então, 1.500 metros cúbicos por hora. Então, isso aí vai dar 36 mil metros cúbicos por dia, né? De biogás. E daria mais ou menos 18 mil de biometano, né? Então, é o tamanho mínimo dela hoje, né? Então, assim... Vai estar dentro daquilo que você falou do mínimo dos 5 mega lá. Vai estar no mínimo de 5 mega, né? Porque, assim, algumas contas eu estou fazendo aqui, a gente está conversando e eu estou fazendo as contas, a gente está tentando encaixar dentro de uma lógica aqui, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, entendeu? Então, olhando para aterro de 200, 300, 600 mil habitantes, possivelmente vai focar numa geração de energia elétrica, e aterros maiores vai focar em biometano. Sim. Logicamente, existe... O CAPEX muda muito, Eduardo? Sim, muda muito. O CAPEX por metro cúbico produzido, né? Isso. Logicamente, o CAPEX absoluto vai mudar, né? Mas também existe uma eficiência do CAPEX, vamos dizer assim. Logicamente, quando você está fazendo algo maior, esse CAPEX é mais eficiente do que... Não só o CAPEX, não, o OPEX também, né? Eu até pergunto em relação à energia elétrica e biometano. Sim.
O CAPEX da energia elétrica, ele não muda, porque ainda mais se você estiver usando motores, né? Você usando aqueles módulos, né, de motores de 1,5 MW, por exemplo, para os projetos maiores, ou módulos de 400 kVA para projetos menores, ele meio que vai se mantendo, né? Não tem tanta diferença. Mas para o biometano, não. Não há diferença, sim. O tamanho do projeto está muito diferente. Tanto no CAPEX quanto aí no OPEX faz mais ainda, né? Plantas maiores, elas tendem a ser mais eficientes, né? Você, quando vai planta maior, o que aumenta a eficiência de uma planta? É todo o balanço ali de calor e frio que você está usando, onde você começa a fazer aproveitamentos, né, de calor, de frio, a corrente que você retira do CO2 na purificação do biometano, você usa, por exemplo, para fazer a limpeza da sua PSA. Assim, não tenho a pretensão de entrar aqui numa conversa tão técnica, até porque eu sou engenheiro mecânico e o meu negócio é desenvolver negócio, a mais de... O teu negócio é fazer negócio, né? Negócio, eu deixei de ser engenheiro já tem algum tempo, né? E engenheiro de processo, né? Apesar de eu gostar e conhecer um pouco de processo, né? Mas, assim, chega um momento que, se você começar a diminuir muito o tamanho disso, ou você vai ter que ter uma planta muito simplória para que o custo faça sentido. Essa planta simplória, ela não vai ter a eficiência de uma planta grande, né? E ela vai acabar tendo um OPEX também que não vai ser muito interessante, né? Projetos menores, aí falando aqui um pouquinho, a gente fala, não, uma planta menor para o uso local. O que eu acho que isso aí pode ser interessante? E aqui vamos falar um pouquinho de legislação, né? Hoje, quando você vai fazer uma planta de biometano e você quer vender esse biometano como substituto do gás natural, seja para frota leve ou pesada, seja para injetar esse biometano no gasoduto, você é obrigado à norma da ANP, que ela exige que você tenha mais de 95% de metano na sua composição. Essa norma, inclusive vários produtores aí vêm discutindo com a ANP de tentar flexibilizar isso, até porque em algumas regiões do país você tem gás natural sendo entregue, por exemplo, que nem é na região norte, por exemplo. Você tem gás natural sendo entregue com 88% metano. Então, quando fizeram essa norma do biometano, pegaram o gás, se não me engano, da região sudeste, que tinha maior exigência de percentual de metano. Fora isso, você ainda tem uma combinação com índice de VOB, né? E outras coisas mais, que torna muito difícil você produzir biometano para frotas, e ainda mais se a tua origem é um gás de aterro que tem um nitrogênio alto. E aí você é obrigado a atender uma norma a 96%, que ela é muito difícil de atender, não é fácil, tá? E aí, voltando aqui na questão da planta pequena que você perguntou. Se você está num lugar que você tem uma planta pequena e o teu consumidor é um consumidor de uso interno, ele vai usar isso numa produção de caldeira, vai queimar aquilo ali para gerar calor, vai fazer qualquer tipo de uso, você pode vender aquilo ali como um biometano industrial, que ele não atinge os 95,4%, se eu não me engano, que é a norma da ANP. Você pode estar atendendo aí com 90%, 85%, né? É uma relação contratual e o consumidor vai estar pagando por um poder calorífico daquele biometano. E aí talvez seja interessante em plantas pequenas você buscar esses consumos industriais onde você faz uma autoprodução, né, de biometano para esse fim específico.